meu querido! Oi, minha querida! Seja bem-vindo à nossa aula de grandezas físicas, beleza? Essa aula que eu coloquei primeiro ano, você está vendo escrito aqui, ó, primeiro ano, mas ela serve para o pessoal do segundo ano, para o pessoal do terceiro ano, pessoal que vai fazer aí o Enem. É uma aula bem introdutória de física, que dá pra gente aprender aí sobre grandezas físicas, notação científica, enfim, tá bom? Então vai lá e te inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Tem a parte 2 dessa aula, grandezas físicas, que vai falar sobre a grandeza vetorial, grandeza escalar, como fazer as continhas aí com esses tipos de grandeza, tá ok? E dá um joinha aí para valorizar o nosso trabalho aqui, beleza? Aí nós colocamos essa pequena definição bem simplória, né, de física, que diz que a física é a ciência das coisas naturais, né? Então a ciência que estuda as coisas naturais, da natureza, os fenômenos da natureza. E com isso nós vamos utilizando, né, esses conhecimentos que aprendemos das coisas da natureza e utilizando eles para o nosso benefício, criando tecnologias que trazem conforto, enfim. A física é um conhecimento que permite elaborar modelos de evolução cósmica e investigar os mistérios do mundo submicroscópico e das partículas que compõem a matéria, ao mesmo tempo que permite desenvolver novas fontes de energia e criar novos materiais, produtos e tecnologia. A física, ciência que sistematiza as propriedades gerais da matéria, fornece instrumentais e linguagens que são incorporadas pelas demais ciências. Inúmeras tecnologias contemporâneas são diretamente associadas ao conhecimento físico. Então é a partir dessas observações, dessas teorias, de tudo isso que a física estuda aí, que nós temos hoje esse conforto, né? Celular, smartphone, internet ultra veloz, enfim, computadores super velozes e super modernos. Tudo isso é devido aos campos de estudo da física, aos avanços que a física proporciona para a humanidade. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, que vocês ouviram aí, as coisas boas que vocês já ouviram da física, né? Vamos ver o que nós vamos estudar de física. Então, nós temos aqui nossa amiguinha. Será que ela tá com raiva de te olhar? Essa menina é brava, né? Será que a gente consegue medir o quanto essa mocinha aí é brava, é enjoada, birrenta? O quanto ela não gostou de te ver? Ou será que a gente consegue medir aí o quanto ela de repente se apaixonou por você que está assistindo essa aula agora, hein? Olha aí, ela tá piscando para você, beleza? Então, será que a gente consegue medir o quanto uma pessoa gosta ou o quanto uma pessoa não gosta de alguém? Não, porque a gente não consegue fazer essa medição, porque a gente não tem uma medida padrão para isso e nem vai conseguir fazer esse tipo de medida. Então a física ela não vai estudar aquilo que a gente não pode medir. A física vai estudar tudo aquilo que pode ser mensurável, medido, comparado com um padrão ou com uma medida pré-estabelecida. A esse tipo de coisa que eu falei que dá para medir, nós chamamos de grandeza física. Então, grandeza física é aquilo que a gente pode medir, comparar com um padrão já estabelecido. Também podemos definir aí grandezas fundamentais, grandezas físicas fundamentais, que são as grandezas também chamadas de primitivas, que servem, né, para definir outras grandezas, que vêm a ser depois as derivadas, tá? Exemplo de grandeza fundamental, nós temos o comprimento, o tempo, nós temos a massa, nós temos a temperatura, nós temos a corrente elétrica, são exemplos de grandezas fundamentais,
tá? Geralmente essas grandezas fundamentais a gente vai fazer uma medida direta delas, comparar já com o padrão, por exemplo, o metro. A gente pega o metro padrão e faz uma medida de comprimento direta. E as grandezas derivadas, elas, como já diz o nome, são derivadas, elas derivam das grandezas fundamentais. Para a gente definir uma grandeza derivada, é preciso que a gente relacione uma ou duas mais grandezas fundamentais para poder definir aqui a tal da grandeza derivada. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza derivada. Por quê? Para a gente definir a velocidade, a grandeza velocidade, é preciso associar a grandeza comprimento e a grandeza tempo. E aí a gente acha a nossa grandeza velocidade. Tá ok, pessoal? Ó, então, essas grandezas, elas têm uma unidade de medida, né? Que é para a gente saber diferenciar o que a gente está medindo ali. Por exemplo, se eu estou medindo comprimento, eu vou, né, dar um nome para a unidade dessa medida que eu fiz, que é o metro. E o símbolo vai ser o M minúsculo, tá, pessoal? Mas só que a gente tem vários países diferentes, várias culturas diferentes que foram se desenvolvendo independentemente ao longo da história, né? E cada um deles criou lá a sua maneira de medir as coisas, né? Então temos algumas medidas aí como polegada, jarda, milha, onças e assim por diante, né? E em cada região tinha uma medida diferente. Então a comunidade internacional resolveu se reunir e estabelecer algumas grandezas que eles chamaram de grandezas fundamentais e as unidades fundamentais, e a isso eles chamaram de Sistema Internacional de Unidade. As grandezas fundamentais que eles determinaram foi o comprimento, a massa, o tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Tá? A unidade respectivamente para essas grandezas é o metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela, tá bom? E claro, né, que a gente pode pegar e representar essas unidades aí, essas medidas, através de um valor numérico e um símbolo que representa lá a unidade e que logo a gente vai ser remetido à grandeza, tá bom? Então, por exemplo, para o comprimento, a gente tem o símbolo do metro, vai ser o M minúsculo, o quilograma vai ser o kg minúsculo, o segundo vai ser o S minúsculo, o ampere vai ser o A maiúsculo, o Kelvin vai ser o K maiúsculo e o mol vai ser mol mesmo, tá? E candela vai ser CD. Olha lá, pessoal, um detalhe interessante é que vocês olharam aqui na grandeza Kelvin e na grandeza, aqui no símbolo Kelvin e no símbolo de ampere, são letras maiúsculas. Por quê? Quando a gente vai representar aí uma grandeza que uma unidade de medida de uma grandeza lá, que é uma homenagem a uma pessoa, a um ilustre cientista, a gente vai fazer isso com uma letra maiúscula. Por isso que o A aqui do ampere está maiúsculo e o K do Kelvin está maiúsculo, tá bom, gente? Isso vai acontecer lá com a unidade de força, que é Newton, com a unidade de energia, que é o Joule, com a unidade de potência, que é o Watts, e assim por diante, tá bom? Vamos prosseguindo. Muitas vezes essas nossas medidas adquirem valores muito grandes ou valores muito pequenos. Então o que a gente precisa fazer aí? Usa a notação científica para condensar esse valor e fazer com que seja mais fácil trabalhar e fazer as multiplicações, divisões, raízes, enfim, trabalhar, fazer a álgebra usando essas nossas medidas. Fica mais fácil, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Usa a notação científica, que é uma representação do número por meio de um produto A vezes 10 elevado a n. Esse n aqui, gente, vai ser um número inteiro. Que número inteiro? 0, 1, 2, 3, assim por diante. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim vai, tá bom?
Esse A aqui, que é o número que multiplica a potência de 10, por exemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,3 e assim por diante, ele sempre vai estar no intervalo aqui, que está representado nesse amarelinho, tá vendo? A tem que ser maior ou igual a 1 e A tem que ser menor que 10. Ele tem que estar nesse intervalo. Bom, vou colocar outra maneira de representar aqui, ó, através dos intervalos. Então, a notação científica, o meu número A vai ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele está no intervalo fechado de 1 e aberto em 10. Significa que ele pode ser todos os valores do 1 até antes do 10. Tá? Esse A, pessoal, vai ser um número real. E o N, um expoente, né, que é o expoente lá da potência de 10, é inteiro. Vamos ver um exemplo para ver se a gente consegue lembrar aí do ensino médio, do ensino fundamental, né, que era para ser visto lá no 9º ano, isso. Na minha época era na 8ª série. Vamos lá. Então, temos esse exemplo aqui, 3 bilhões 560 milhões. Quero fazer isso, esse número representado em notação científica. Como é que eu faço? Primeira coisa, primeiro passo, você vai achar o valor de A. Como é que eu acho esse A aqui, que é o número que multiplica o 10? Eu vou movimentar a minha vírgula aqui até que o meu número caiba nesse intervalo. Ou seja, ele seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Porque, olha, quando eu ando com a vírgula, eu mudo o valor numérico dessa minha medida aí. Então, quando eu coloco bem aqui, ó, entre esses dois zeros, o meu número passa a ser 3.560. Se eu colocar aqui a vírgula entre 5 e 6, esse meu número aí passa a ser 35,6. Tá bom? Mas se eu colocar entre o 3 e o 5, esse número aí passa a ser o quê? 3,5. Então, achamos aí o nosso valor de A, né? 3,56 é maior ou igual a 1 e menor que 10. Muito bem. Agora a gente vai atrás da potência de 10, né? Olha lá, que é A vezes 10 elevado a N. Já temos o A, que é 3,56. Agora vamos ao expoente do 10 aqui, ó, ao N. Esse N, pessoal, ele, como está representado aqui, ó, ele pode ser qualquer número inteiro, tá bom? Qualquer número inteiro. Então, se ele pode ser qualquer número inteiro, então ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Os números inteiros são aquela reta lá que tem o zero, aí para o lado os números positivos, para o outro lado os números negativos, né? Inteiros, não pode ser número com vírgula não, né? Não são os números, não pode ser número decimal, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, esse meu expoente, ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser nulo, tá? Pode ser zero. Mas, para ele ser positivo, a gente vai ter que deslocar aqui, ó, a vírgula, né, do nosso valor que nós temos aqui para transformar em notação científica. Deslocamos a vírgula para a esquerda, da direita para a esquerda. Quando ele vai da esquerda para a direita, o meu expoente vai ser positivo. Se ele for da esquerda para a direita, como a gente vai ver no próximo exemplo, ele vai ser negativo. Tá bom, gente? Obrigado. Então vamos ver quantas casas decimais nós vamos deslocar a vírgula aí para sair do 300 bilhões e chegar no 3,56. Tá bom? Então vamos lá. E vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós deslocamos 9 casas decimais. Como foi da direita para a esquerda, o meu expoente é positivo, então fica 3,56 vezes 10 a nona metros. Tá bom? Vamos ver o próximo exemplo aí, ó. Esse exemplo agora, o expoente vai ficar negativo, tá bom?
Vamos lá. Primeiro passo para transformar esse número aqui em notação científica é deslocar a vírgula aqui, ok? Dessa posição que ela se encontra, para fazer com que esse número seja o nosso A aqui do intervalo menor que 10 e maior ou igual a 1. Tá bom, gente? Beleza? Ó, eu coloquei letra C aqui porque esse exemplo está lá na nossa apostila que eu vou disponibilizar para vocês. É o exemplo C, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é posicionar a vírgula para que o número seja o nosso A aqui. Então, como é que eu faço? Vou colocar bem aqui, ó, primeiro, entre o 0 e o 4. Quando eu ponho entre o 0 e o 4 a vírgula, o meu número é 0,492. Se eu colocar entre 4 e 9, esse meu número passa a ser 4,92. Pronto, achamos aí o nosso A, que é maior ou igual a 1 e menor que 10. Agora a gente vai atrás da nossa potência de 10. A gente vai definir o nosso N, tá, pessoal? Então, o nosso N aqui, como a gente já falou, ele pode ser um número inteiro, pode ser positivo, pode ser negativo, tá bom? E a gente falou também que quando a gente desloca essa vírgula aqui, ó, da esquerda para a direita, o nosso expoente vai ficar negativo, tá bom? Então, o número que aparecer aqui vai ser negativo, tá? Então, vamos ver que número é esse, né? Esse número é o número de casas decimais que eu ando com a vírgula, vai ser o valor do nosso expoente. Se eu ando com a vírgula da esquerda para a direita, esse expoente vai ser negativo. Da direita para a esquerda, esse expoente vai ser positivo. Positivo? Então vamos lá, garotinho. Então vamos andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais com a vírgula. Então, o nosso expoente vai aparecer o número 7, só que negativo. Vamos lá? Então, nós temos aí, ó, 4,92 vezes 10 a menos 7 segundos. Ok? Entendeu, pessoal? Qualquer dúvida, vai lá nos comentários e teste um comentário que eu vou fazer o possível para responder para vocês, tá bom? Então, já te inscreveu no nosso canal aí? Então te inscreve, aciona o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, dá um joinha se você está gostando. Se você não gostou, não está gostando até agora, então vai lá, gente, e diz, olha, tio, não gostei disso, melhora isso, fala mais devagar, fala mais rápido, manda um beijinho pro papai e pra mamãe, especialmente para você. E tchau. Vamos lá. Também nós podemos representar aí mais condensado ainda a nossa medida usando os prefixos das unidades do SI, tá bom? Então, por exemplo, eu posso substituir as potências de 10 que aparecem na minha notação científica, né, na minha medida lá, eu posso substituir essas potências de 10 por símbolos que representam essas potências de 10. Por exemplo, a gente tem eu coloquei aqui, tá, pessoal, os mais usados que eu conheço, tá? Aqui no slide, mas lá na apostila eu coloquei muitos prefixos lá, muitos prefixos que dá para vocês verificarem em outras medidas, tá bom? Então aqui eu coloquei os mais usados, que é o tera, giga, mega, quilo, deci, centi, o mili, micro, nano, pico, tá? E aí eu vou lembrar para vocês aí do terceiro ano, né, que tá assistindo esse vídeo, tá bom, gente? Que lá vocês vão ouvir falar muito no Coulomb, no microcoulomb, menino, tá? E esse tal desse microcoulomb é justamente o tal do 10 a menos 6, que ele tira o fator 10 a menos 6 e troca pela letra grega mi, tá? Quando a gente vai lá no comprimento, né? Ah, ele andou não sei quantos quilômetros, 5 quilômetros, quantos metros foi? É só pegar e tirar o tal do K lá da frente do M
e trocar por 10 a menos 10 a terceira, desculpa, por 10 a terceira. Então ficaria 5, 10 a terceira é 1000, 5 vezes 1000, 5000, né? Então 5 quilômetros é 5000 metros, tá ok? Beleza? Então vamos prosseguir. Então dá uma olhada lá, qualquer dúvida, manda um comentário que a gente responde, tá? Então lá, pessoal, outra coisa bacana que dá para fazer com as nossas medidas, né, é usar a ordem de grandeza, que é uma estimativa da potência de 10 mais próxima de determinada medida. Por exemplo, a gente faz uma medida lá, uma pesquisa, e a gente não precisa dar exatamente os valores que a gente coletou. A gente pode dar a ordem de grandeza. Como nós encontramos a ordem de grandeza de uma medida? Então, o primeiro passo é que a sua medida esteja em notação científica. Então, eu quero dar a ordem de grandeza da medida que eu fiz aqui no laboratório, por exemplo. Então, para você dar essa ordem de grandeza, você precisa que a tua medida esteja em notação científica, tá bom? Então, estando em notação científica, você vai fazer o seguinte: não tem um número que multiplica a notação científica? Por exemplo, aqui o A vezes 10 elevado a N, tá? Ou então, como ainda agora o 4,92, né? 4,92 vezes 10 a menos 7. Teve lá do exemplo lá de notação científica. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse número A e verificar se ele está no intervalo maior ou igual a 1 e menor que a raiz de 10. Essa raiz de 10 é mais ou menos, né, você pode considerar aí como 3,16, né? Então vai ver se esse A é maior ou igual a 1 e menor que 3,16. Se ele estiver nesse intervalo, então a ordem de grandeza dele vai ser 10 a N. Como assim? Olha lá. Por exemplo, se aqui for 2 vezes 10 elevado a 5. Então 2 é menor que 3,16, né? Então ele está nesse intervalo. Logo, a ordem de grandeza dele vai ser o 10 elevado a 5. Ok? E pode acontecer do número desse A não ser menor que 3,16. Ele pode ser maior que 3,16, né? Então, se ele é maior que 3,16, então ele cai nesse segundo intervalo aqui. Se é maior que 3,16 e menor que 10, então a regrinha é que a ordem de grandeza é 10 elevado a N mais 1. Então vamos supor lá que eu tenho 5 vezes 10 elevado a 5. 5 é maior que a raiz de 10 e menor que 10. Então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 5 mais 1, que vai dar 6. Ou então, por exemplo, se eu tenho 5 vezes 10 elevado a 7, né? 5 é maior que 10, então a ordem de grandeza dele vai ser 10 elevado a 7 mais 1. Tá bom? Então vamos no próximo. Então nós temos alguns exemplos. Esses exemplos, pessoal, tá na apostila também, tá? Você pode ir lá acompanhar os exemplos, tentar resolver. Vou mostrar como é que faz aqui. Aí vocês tentem fazer sozinhos lá na apostila, tá bom? Vamos lá. Então, como primeiro exemplo, nós temos aqui o exemplo A, né? Determine a ordem de grandeza das seguintes notações científicas, tá? Considerando aqui raiz de 10. Considerando aqui raiz de 10 igual a 3,16. Bom? Então, 2,5 ele é maior ou igual a 1 e menor que a raiz de 10. Então, ele cabe no primeiro intervalo. Aqui que eu estou clicando para vocês com o mouse. Ele cabe aqui nesse primeiro intervalo, então a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a N. Ou seja, nesse caso da letra A ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 7, ou seja, a própria potência de 10 da notação científica. Vamos ver como é que fica? 10 elevado a N, então a ordem de grandeza é 10 elevado a 7.
Então, no segundo exemplo, na letra B, nós temos 6,5 vezes 10 à oitava. A gente vai pegar aqui, ó, o 6,5, ele é maior que a raiz de 10. Então, ele cai nesse segundo caso aqui, né, que A é maior ou igual a raiz de 10 e menor que 10. Então, nesse segundo caso, diz que a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Então, para esse segundo caso, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 8. Olha o 8 daqui o expoente da potência de 10. Então, a ordem de grandeza nesse segundo caso vai ser 10 elevado a n, que é o expoente aqui, ó, da potência de 10 na notação. Então, vai ficar 10 elevado a 8 mais 1. 8 mais 1 vai dar 9. Vamos para a letra C, o exemplo C. No exemplo C, eu tenho 8,12, né, garotinho? 8,12 vezes 10 elevado a menos 10. Então, vou pegar aqui, 8,12 é maior que a raiz de 10. Então, ele cabe aqui nesse segundo caso. Então, vai ser aqui, ó, a ordem de grandeza dele vai ser 10 elevado a n, que no caso é menos 10, mais 1. Sinais diferentes, né? Já aprendeu lá com a professora Maricota, lá no ensino fundamental. Menos 10 mais 1. O que eu faço? Conservo o sinal do maior e subtraio. 10 menos 1 vai dar menos 9. Então, essa ordem de grandeza aqui vai ser, da letra C, vai ser 10 elevado a menos 9. Tá? Então, temos o exemplo D e o exemplo E, que eles aparecem aqui, ó, menos 7 e menos 2,9, tá? Tanto para um quanto para o outro, pessoal, você vai considerar assim, ó, só o 7, tá? O 7, ele cabe em que intervalo? No primeiro intervalo ou no segundo intervalo? Cabe no segundo, porque só 7 é maior que 3,16, tá bom? Então, ele vai obedecer essa regra, 10 elevado a n mais 1. Então, vai ficar 10 elevado a 21 mais 1. Só que com sinal negativo aqui, ó, tá, pessoal? O sinal do valor do número, ele corre aqui para a nossa ordem de grandeza. Então, fica menos 10 elevado a 21 mais 1. 21 mais 1 dá 22. Beleza? Essa é a ordem de grandeza aí do nosso menos 7, 10 a 21. Tá ok, garotinho? Tá ok, garotinha? Vamos para o nosso último exemplo de hoje. Está acabando! Nesse último exemplo, é menos 2,9, 10 a terceira. Tá? Então, é a mesma coisa lá do exemplo D. Vou considerar só o 2,9 por enquanto. 2,9 é menor que a raiz de 10 e é maior que 1. Então, ele é o primeiro caso aqui, ó. Então, para a letra E, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n. Só que com o sinal negativo, né? Porque o número é menos 2,9. Então, fica aqui, ó, menos 10 elevado a n. Então, menos 10 elevado a n, quanto vale o n? 3. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido aí. Esses exemplos eles estão na apostila, tem mais exercício lá. Se vocês forem lá resolver os exercícios, tiverem alguma dúvida, manda um comentário lá, que eu vou dar um jeito de responder para vocês, tá bom? Desde já, obrigado pela atenção de vocês. Compartilhem, convidem seus amigos para assistir esse vídeo, para aprender. Fiquem na expectativa aí para o próximo vídeo, vai falar sobre grandezas vetoriais escalares, né? Como fazer o cálculo vetorial aí com os vetores, que é importante tanto o pessoal do primeiro ano, quanto do segundo, quanto do terceiro ano, tá, pessoal? Beleza? Dá um joinha, te inscreve no canal, aciona as notificações e comenta e compartilha esse vídeo. Obrigado e até